Irmãos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus seja com todos. Agradecemos ao Senhor que está conosco, como Ele prometeu, que onde estamos 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está. Estamos aqui pela graça dEle, estamos aqui para Ele. E vamos fazer outra oração pequena, mas sincera, que seja em nome de Jesus, para que Ele possa cumprir o propósito desta página da agenda nossa, que Ele preparou de antemão, e que tenha fruto para a sua glória. Então vamos a invocar a Ele para termos em união com Ele. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, teu amor eterno, tua fidelidade, tua revelação em teu Filho amado, em direção a nós. Te rogamos, querido Pai, que nos ajudes com teu Santo Espírito, que nos limpes, nos cubras com teu precioso sangue. Entregamos a Ti toda a nossa condição humana, toda a nossa fragilidade e também aquilo que nem conhecemos, mas que o Senhor conhece, também nos pode ajudar e guardar. Nossa confiança só pode ser em Ti mesmo, Senhor. Amém. Por isso rogamos que nos guardes em Ti e nos guardes a cada um de nós e a todos juntos para Ti, Senhor. Rogamos que Teu Espírito fortaleça nosso homem interior, alumbre os olhos de nosso entendimento, fortaleça nosso ser em Cristo. Nele queremos permanecer. E por isso, como o Senhor nos convidou a olhar para Ti, ser salvos, por Tua graça mesma, levantamos a Ti nossos olhos, Senhor. Porque o Senhor é nossa única esperança. Nós Te agradecemos que o Senhor tomou a iniciativa de vir a nos buscar, salvar o que estava perdido, dar vida aos mortos. Em nome de Jesus, encomendamos o que vamos ler, queremos ler contigo, ser sensíveis ao Teu Santo Espírito, sinceros, que nos guardes, nos ajudes, que possamos sempre voltar para a Tua Palavra com desejo de encontrar nela a Ti, Tua verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, ontem à noite, lá em Isara, estivemos vendo uma primeira parte do que Jesus, o Senhor, disse acerca de como vai ser o fim do século. Estivemos colocando atenção, fazendo seguimento das palavras dele, primeiramente. Ele também, por seu Espírito, fala depois por seus apóstolos, mas quisimos começar lendo a ele mesmo e deixando que a própria palavra dele nos imprima o que ele disse, que possamos chegar à palavra dele para ver o que ele disse, para nos dizer como ele disse. E claro que precisamos de revelação, claro que viemos de uma história, e essa história tem coisas boas e também outras não, e necessitamos que o Senhor nos conduza da mão dele. Não quero impor aos irmãos minha própria leitura, por isso preferiria mais
ler ao Senhor. Não fiquem obrigados, sempre dependam do Senhor. Quando escutem qualquer coisa, sempre escutem através do Senhor. O que Ele aprove, amém, você decide. Mas o que Ele não aprove, por favor, me livram também a mim, vocês. Vocês são meus irmãos, eu também tenho que ouvir a todos vocês. Assim que não estamos aqui para impor nada, sino como irmãos aos pés de nosso Senhor, confiando nele e não em nós. Queremos ler a palavra dele, na sua presença, esperando no socorro do próprio Senhor. Então, ontem vimos inicialmente uma parábola, a parábola do trigo e do joio, e depois a parábola da rede, especialmente nos concentrando nas palavras onde Jesus disse: assim será no fim do século. E depois passamos a Mateus 24, onde também os discípulos perguntaram como será a tua vinda e quando serão estas coisas, e o assunto do fim do século também foi mencionado aí. Então começamos a ler até chegar a um verso e paramos aí para continuar a leitura hoje, com a ajuda do Senhor aqui, essa parte de Mateus. Então, rogo aos meus irmãos seguir atentamente o texto bíblico. E porque eu estou usando aqui uma versão, e possivelmente aqui entre os irmãos tem várias versões, então vamos comparar essas versões, por isso eu não quero ler muito rápido, e se quero que estejamos seguindo a leitura nas versões que temos. Amém? Eu estou lendo de Reina e Valera, revisão de 1960, em castelhano, mas enquanto leio, vou passar para o brasileiro. Já meus irmãos sabem porque digo brasileiro e não português, então não vou repetir, aunque outros não estavam, mas agora podemos falar. Capítulo 24, tínhamos chegado e nos detivemos na palavra da perseverança, que se encontra no verso 13. Mas o que perseverare até o fim, este será salvo. Por fim, chegou a palavra o fim. Desde o início desta situação, eles perguntaram pelas coisas que ele falou acerca de Jerusalém, do templo, e pela parousia, a palavra parousia neste contexto, no grego, e também pelo fim do século. E ele começou falando de uma alerta amarela, que ainda não é, como às vezes queremos ir mais adiantado da realidade, e o Senhor disse: não, ainda não é. Qualquer guerra não é já o Armagedão, mas tem que passar, é necessário, mas ainda não é o fim. Assim que não é alerta vermelha ainda, é só amarela. Já quando já começa isso, mas então sereis atribulados e perseguidos e aborrecidos, não por ser judeus, sino por meu nome, por ser cristãos. Isso que ele fala nestes versos são dirigidas essas palavras à igreja, à creminata da igreja, os apóstolos mesmos que perguntaram. E então ele começa a contestar as perguntas que eles fizeram. E nós temos que seguir o contexto, como dizíamos ontem, não pegar uma tesoura e cortar uma frase, isolar do contexto e aplicar qualquer outro contexto, porque assim não vamos a entender bem a continuidade do discurso. Então não podemos dizer: bom, esta frase é para tal e esta frase é para qual. Não, essa frase é para a igreja, porque é falada para os apóstolos que perguntaram: dinos, Senhor. E ele começou a dizer a eles, e vai dizendo tudo ordenadamente. Então não podemos romper, rasgar aquele discurso
separando frases do contexto. Há uma regra hermenêutica que já virou bem conhecida, como se fosse uma piada, mas não é uma piada, é uma piada séria. Podemos falar que é humor negro, que diz: texto sem contexto é um pretexto. Então precisamos ler ao Senhor no contexto dele e pegar o contexto imediato da passagem completa, que é uma perícopa. Uma perícopa é quando uma ideia começa, se desenvolve e termina. Pode ser uma parábola, onde começa e onde termina são os limites da perícopa. Não sempre coincide com os capítulos. E às vezes esses capítulos, os números que são úteis, porque achamos mais rápido as frases, os versículos, mas às vezes seguimos e paramos onde termina o capítulo, e o Senhor não terminou aí. Às vezes cometemos erros na leitura por não ler segundo a perícopa, sino segundo os números. E temos que ler a ideia completa, onde começou e onde terminou. Então, naqueles alertas sucessivos amarelo, que já vimos, laranja, quando chega nos princípios das dores, não é o fim, é os princípios das dores. E depois sim chega o fim. E aqui fiz a menção do fim no verso 13, onde fala da palavra da perseverança ou da paciência, que é uma mesma palavra no grego, hipomené, e é até o fim. É que perseverar até o fim, ou seja, até a vinda do Senhor ou até nossa morte. Então diz assim: e será pregado, já quando falou o fim, será pregado este, ou seja, isto que Jesus vem falando neste discurso, que é chamado pequeno apocalipse sinóptico, que começa desde as perguntas e ele responde tudo o que responde no capítulo 24 e 25, complementado pelo 13 de Marcos, complementado pelo 21 de Lucas. Por isso se chama de Apocalipse sinóptico e pequeno em comparação com o tamanho do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse grande, como poderíamos dizer. Então aqui já ele passa, quando fala do princípio das dores, aquele alerta laranja, já fala de tribulações, de ser aborrecidos por ser cristãos, pelo nome do Senhor Jesus. E depois já começa e fala da palavra da perseverança, que ontem nos detivemos nela aqui, e em outras passagens onde ela aparece, para pegar as frases paralelas, as passagens paralelas, e colocar os contextos deste assunto da perseverança até o fim. Porque se pegamos só, por exemplo, Apocalipse 3:10, podemos tirar consequências que não estão na palavra, colocamos palavras que não estão. Mas quando vês os contextos e as passagens paralelas, já te das conta que não podes usar essas palavras que se poderiam acrescentar se não se considerara no contexto completo. O contexto imediato, que é a passagem, o contexto imediato, que é o livro ou os livros do autor, e o contexto geral de toda a Bíblia. Amém? Então agora chegamos, já anunciou a cor vermelha, o que perseverar até o fim. Então o que diz aí? Este será salvo. Nós detivemos também no aspecto tripartito da salvação, a salvação que já temos, que a Bíblia fala que já somos salvos num sentido, nosso espírito já foi regenerado, nossos pecados já foram perdoados,
juridicamente já fomos recebidos pelo Senhor na base da graça de Cristo, mas também a Bíblia fala que essa salvação que recebemos em nosso espírito é para ser aplicada ao longo de nossa vida. Não é somente uma salvação jurídica, não somente a Bíblia fala de que somos salvos pela morte dele, sino também pela vida dele. Há um aspecto jurídico na morte dele. O sangue está aí, e Deus disse: eu verei o sangue e passarei de vós. Mas agora vem também um aspecto orgânico dessa salvação. Esse cordeiro que derramou seu sangue tem que ser comido por nós, e nós nos alimentar constantemente dele e viver por ele. A morte dele é um aspecto jurídico para nos perdoar, mas também ele tem que fazer algo em nós. Há algo que ele fez por nós, mas também há algo que ele faz em nós, e também algo que faz conosco. Então não somente temos que ver o que ele fez por nós, senão o que ele está fazendo em nós e o que está querendo fazer conosco. Todas são coisas que estão na Bíblia. Por isso a Bíblia fala dessa salvação, da vida eterna, e também fala de nos ocupar dessa salvação ao longo da nossa vida. Não com temor de que vamos perder, sino que temos que seja realizada plenamente essa salvação, que não é só nos livrar do inferno, sino também nos livrar de nós mesmos, do velho homem, e crescer na salvação. A salvação é a formação de Cristo também em nós. Não é só jurídica. O jurídico é algo que ele fez para pagar a nossa dívida, mas se seguimos tão terríveis como sempre, ainda não fomos salvos de nós mesmos. E para isso também temos que tomar a cruz dele e depois fazer com ele coisas. E há também uma salvação futura, que há de nossos corpos, como disse Pedro, a salvação que se nos trará quando ele venha. Quando ele seja manifestado em glória, ele que é a nossa vida, nós também seremos no futuro, no dia da ressurreição e transformação de nossos corpos de humilhação em corpos de glória semelhantes a ele. Então essa é a salvação que se nos trará quando ele seja manifestado, esse aspecto futuro dela. Então ele fala da salvação que temos, na que nos ocupamos, e vai afetando e salvando nossa alma, não só no sentido jurídico do inferno, sino de nós mesmos, de nossa condição caída e torta. E também a salvação do corpo, que está prometido, porque Deus quer não só salvar nossas almas, sino também nossos corpos da humilhação. Eu quero que tenhamos corpos glorificados do mesmo jeito que ele tem, e sejamos semelhantes a ele. Então, por isso, às vezes, tem versos que falam que já somos salvos, versos que falam que nos ocupamos dessa salvação, e versos que falam de que virá uma salvação futura, não negando que já seamos salvos no Espírito, mas também vamos sendo salvos na alma e seremos salvos no corpo. E depois ainda o próprio resto da criação, que está afetada por causa da queda das criaturas, também a criação mesma será libertada da escravidão, então da corrupção. Então vemos que a salvação tem vários aspectos. Eu recomendo aos irmãos um livro, eu não tenho visto em português, mas sim se pode conseguir em espanhol, castelhano. Em português se tem uma obra de nosso irmão Washmani chamada O Evangelho de Deus. É uma obra grossa, como de 26 a 28 capítulos, onde se entra nestes distintos aspectos
Mas depois existe um outro livro que é como um apêndice de perguntas e respostas acerca do Evangelho. Em português. Ah, está em português também, glória a Deus. Eu não conhecia. Tem lá e já entendi uma vez também. Ah, bom, nesse livro você tem os distintos aspectos da salvação. E precisamos sempre ter todos e no devido lugar para ver o quadro completo. Então, isso somente é uma nota ao pé, por causa deste verso que estamos já chegando onde ficamos antes. Salvação. E, já falou o fim, então diz, e será pregado este. Ou seja, o que Jesus está falando também aqui neste capítulo e no seguinte, neste pequeno apocalipse sinóptico. Isso é parte do Evangelho do Reino. Será pregado este, o que ele está pregando, que estamos lendo e continuaremos lendo. Seria pregado também às nações. Ou seja, que esta passagem não vai dirigida só aos judeus. Está falando da perseguição dos cristãos. E está falando de pregar este Evangelho do Reino, incluindo tudo isto, a todas as nações. E disse, e então virá o fim. Então já está falando do fim. Agora já vai ser alerta vermelha. Começou pela amarela, depois a laranja, princípio das dores, e o final é o final. O fim já é alerta vermelha. Agora vai começar a nos dar o que eles perguntavam, sinal do fim do século. Perguntaram outras coisas, que também eles respondem, mas perguntaram pelo fim, e agora já começou a tocar o fim. Antes tinha falado, ainda não é o fim, mas agora diz, então virá o fim. Agora sim será definitivamente o fim. Então ele começa já para falar desse fim de século, que é o assunto que estamos considerando desde ontem. Jesus disse como será o fim do século. Parte 1, ontem à noite. E agora continuamos. Jesus disse como será o fim do século. Continuação, parte 2. Então disse aí, portanto, verso 15. Portanto, é uma palavra de continuidade. O anterior é base do que vai dizer. Às vezes nós pensamos que aqui acabou o discurso e agora começa outro discurso, mudou o auditório, agora já não vai falar para a igreja, vai falar para os judeus que vão ficar na tribulação. Às vezes pensamos assim, mas esta palavra, portanto, nos impede de pensar assim. Ele não mudou o tema. Ele não mudou de auditório. Ele continua respondendo à igreja, nos seus inícios, aquele creminata da igreja, aqueles primeiros apóstolos que Mateus não disse quem eram, mas Marcos disse que eram aqueles 4 primeiros. Pedro, seu irmão Andrés, Tiago e seu irmão João. Eles foram os que perguntaram. Eles são a igreja. Eles foram os que receberam a ordem de que tudo que ele ensinou tinham que ensinar a todas as nações. Então, isso é para nós. É parte do Evangelho do Reino para as nações. O auditório é a igreja em direção a todas as nações. E não há 2 evangelhos. Não há um evangelho para judeus, um evangelho para gentios, outro evangelho para a igreja. Se há 3 grupos. Sim, um grupo é dos judeus, outro grupo é dos gentios, outro grupo é da igreja. Mas 3 grupos não tem 3 evangelhos, não. O evangelho é um só para judeus, gentios e a igreja. Um só evangelho. Não há diferença. Então agora disse, portanto, está falando a igreja, está falando do fim.
E agora continua o mesmo tema. E já quando mencionou o fim, vai associar o fim, conforme a pergunta, pelas sinais do fim do século. Aqui em Mateus aparece sinal do fim do século. Mas nos outros evangelhos sinópticos fala sinais. Então aqui tem várias. Então diz assim: rogo vocês seguirem a Escritura. Verso 15. Com seus olhos, sua Bíblia, comparando traduções. Portanto, quando vejais no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, o que lhe entenda, então os que estejam na Judeia fujam nos montes. Vamos deter um pouquinho aqui. Aqui está falando a igreja, porque são eles que perguntaram e ele continua o discurso. E a palavra portanto é continuidade de discurso e de auditório. Portanto, quando vejais, quer dizer que a igreja, os que fiquem vivos para o dia da vinda do Senhor, para o tempo do fim, eles viriam nisto. Será que estariam na terra? Não toda a igreja, claro. Já muitos morreram no primeiro século, já vamos no século XXI e seguem morrendo. Mas haverá um grupo que ficará vivo quando o Senhor venha. E também um grupo que passará por essa última geração de prova. Uns morrerão antes, outros depois, outros no meio, outros no final, e outros não vão morrer, vão ficar vivos até a vinda mesma do Senhor. Então ele fala que a igreja, não toda a igreja, claro, senão os que fiquem vivos no último tempo, no tempo chamado do fim, virá o fim, portanto, quando vejais. Que tinham perguntado eles, entre outras coisas? Tinham perguntado pela sinal do fim do século. Também pela parúcia do Senhor, o que aconteceu em Jerusalém, etc. Mas agora ele fala do fim. Falou o fim. Persevere até o fim, será pregado este Evangelho, não? A todas as nações, e então virá o fim. E agora diz, portanto, quando virdes, ou seja, que o fim terá esta sinal específica. A sinal do governo do anticristo durante a grande tribulação, colocando a imagem dele como uma abominação desoladora no templo restaurado, no lugar santo do templo. Quando vejais a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. E aí o Senhor nos manda ler Daniel espiritualmente e procurar buscar a Deus como Daniel buscou para entender. Para entender. Então aqui nos damos conta que está falando de que parte da igreja, ou seja, os que sigam vivos ainda antes do arrebatamento, que é quando ele venha. Aqui está falando sinais para a vinda, sinais são antes da vinda. Vamos seguir lendo a Jesus a esse respeito, vamos seguir a Ele mesmo, vamos procurar entender a Ele. Então ele disse isso aqui: quando vejais no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, aquele que lhe entenda, então os que estão em Judeia, ou seja, que não está falando para os cristãos que estão no céu, senão os que estão na terra. E se estão em Judeia, então tem que fugir. O Senhor manda fugir, manda
não morrer necessariamente antes de tempo. Senão disse, se vos perseguem nesta cidade, fugi a outra. E se os perseguem em outra, fugi para outra. E se os perseguem na outra, fugi para outra. De certo vos digo que não se vão acabar a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então o Senhor manda que sejamos pessoas cuidadosas que têm que saber na hora quando fugir. Inclusive, não sei se vocês fazem essa oração ou não, mas Jesus nos ensinou a orar para que no dia da nossa fuga não seja em inverno. E se está nos países onde o sábado está fechada a porta da cidade, nem em sábado. Você já orou por se acaso algum dia tem que fugir, que não seja no inverno? Eu sei o que é passar a noite num monte, chovendo, com frio no inverno. Só tinha um pequeno plástico. Não é muito cômodo, não. Então o Senhor falou que desde agora temos que orar. Ou para escapar das coisas que viriam, ou para que a situação não seja muito extrema. Orai para que vossa fuga não seja no inverno. E os que estão em Judeia, mas existe um princípio chamado de analogia. O que quer dizer uma analogia? Algo parecido, uma situação semelhante. Por exemplo, o Senhor vem e fala para Tiatira tal coisa. Isso é algo que havia em Tiatira, uma situação local, uma conjuntura específica que o Senhor trata com Tiatira. Mas depois que o Senhor trata essa conjuntura específica de Tiatira, o Espírito Santo disse: se algum tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que quando o Senhor trata num caso especial, por exemplo, Tiatira, o Espírito está ensinando a todas as igrejas. Ou seja, que temos que aprender do que o Senhor ensinou para Tiatira, ainda que nós não sejamos Tiatira. Pode ser a igreja aqui em Cocal do Sul, lá em Criciúma, mas acontece algo semelhante. Pode ser que você não esteja em Jerusalém, mas a cidade está rodeada de exército. Será que vai ficar aí? Fuja, disse o Senhor. Eles não vêm somente para defender você. Geralmente defendem o de acima e não o de abaixo. Não sempre, pero muitas vezes é assim. Jesus falou que os que reinam no mundo se ensinoriam, mas que conosco não tem que ser assim. Então, o que é um princípio de analogia? Pode ser que você não esteja em Jerusalém, mas temos que aprender, tirar lições o que aconteceu em Jerusalém. O que acontece em Tiatira, ou em Éfeso, ou em qualquer lugar, o Espírito nos está ensinando se o caso é semelhante ou parecido. Então, isso é um princípio de analogia. Aprendei. Por isso o Senhor dizia que no dia do juízo se vai levantar aquela reina de Sabá e vai julgar aquela outra geração que era do tempo de Jesus, porque ela ouviu falar de Salomão, que era menor que Jesus, e fez aquela viagem de Sabá até Jerusalém só para ouvir a Salomão. E Jesus era mais, e é mais que Salomão. Então, temos que aprender das situações de outros. Não somente dizer, isso era para eles somente. Não. O que o Senhor ensina num lugar, Ele não muda. Ele tem a mesma natureza e os mesmos princípios. Ele não faz exceção de pessoas. Então, Ele nos dá
instruções diretas e também exemplos que servem de instrução quando nos encontramos em situações semelhantes ou análogas. Então, o Espírito nos ensina com os exemplos anteriores. Por isso, as coisas que aconteceram com Israel, diz, para nosso ensino se escreveram e estão escritas para nos admonestar a nós, os que chegamos aos fins dos séculos. Ou seja, que a gente que chegou a este tempo tem muitos exemplos e símbolos e tipologia e alegoria e analogia na Bíblia. Então não pense de que se o Senhor falou para os que estão em Judeia, não pode servir para nada para você. Sim, pode servir. Se você percebe a analogia da situação. Bem, analogia da situação. Por exemplo, você está vindo a uns bodes brilhando. Será que o Senhor está falando sobre eles? Não, a Bíblia diz que não fala sobre eles. Sim, claro, se o próprio Deus tem cuidado dos bodes, Ele tem cuidado de cada um de vocês. Então existe o princípio de analogia para aprender de toda a situação. Então o Senhor fala, quando virdes no lugar santo, quer dizer que o templo seria restaurado. A restauração do templo em Jerusalém é uma sinal vermelha do fim. Tudo o que esteja acontecendo agora em relação com o levantamento do terceiro templo já está prefabricado, falta só ser ensamblado, edificado. Os sacerdotes já estão, muitas ordens já seguiram, muitas coisas estão avançando no meio da oposição, porque sempre o templo é edificado no meio da oposição. Desde o princípio até o fim da Bíblia, temos esse princípio. Edificação no meio da guerra. Sempre. Sempre é assim. Quando Deus quer fazer algo, o diabo se levanta. Mas o povo que crê em Deus, se aferra a Deus e na fé avança no meio da oposição. E o Senhor também nos dá instruções no meio da oposição, no meio da perseguição. E temos que aprender das vezes que isso aconteceu, para não repetir a parte negativa da história. Se não aprendemos da história, vamos repetir a parte ruim da história. Temos que aprender da história. Porque as coisas que aconteceram para nossa ensinança aconteceram e estão escritas e são símbolo das coisas que nós vivemos até o tempo dos fins dos séculos. Então agora diz aqui, quando vejais no lugar santo, o templo vai ser restaurado antes da vinda do Senhor. E disse, e a abominação desoladora de que falou Daniel vai ser colocada no templo. Essa é a imagem da Vespa, que vai exigir adoração através daquela imagem que pode falar e mandar matar a quem não adore a Ele. Então agora vemos que Jesus não era modernista. Os modernistas não creem que Daniel escreveu o livro da sua profecia. Mas Jesus sim. E ele conhece mais que nós. E ele atribuiu o livro a Daniel. E também a interpretação, a hermenêutica de Jesus acerca de Daniel não é aquela hermenêutica historicista dos modernistas que pensam que era só coisa do passado, que tinha a ver somente com Antíoco Epífanes. Sim, houve um cumprimento tipológico, mas aí não termina. Porque quando Jesus toma esses versos que de maneira tipológica e incompleta
Mas, para servir de analogia, primeiro num cumprimento típico, Jesus aplicou depois um cumprimento posterior. Aqui Jesus já fala para depois, não como se todo já houvesse sido cumprido. Muitos irmãos têm que ter cuidado quando leem os comentários de teólogos acerca do livro de Daniel, porque muitos sérios são modernistas, não creem em que seja Daniel e não creem que tenha a ver com algo futuro, senão que eram coisas históricas que apareceram como se fossem profecias. Note que essa não era a bibliologia nem a hermenêutica de Jesus. Jesus cria realmente que a profecia era do próprio Daniel e cria que tinha uma interpretação para o tempo futuro e não somente como se fosse uma coisa do passado. E isto, insisto um pouquinho, para que os irmãos que gostam de ler se deem conta que existem comentários que não têm a mesma bibliologia nem a mesma hermenêutica de Jesus. Então nós precisamos de quem somos discípulos. Somos discípulos do Senhor Jesus, não de Charles Darwin, nem de Rudolf Bultmann, nem de Julius Wellhausen e aqueles escépticos. Somos discípulos do Senhor Jesus. E nós, se somos filhos de Deus e nascimos de novo, temos a mente de Cristo. E temos que aprender a julgar segundo a mente de Cristo, porque tem muitos demônios no mundo religioso falando doutrina de demônios que parecem bonitas. Celibato obrigatório, proibido casar-se, não pode comer isto que Deus criou para comer. Então você se dá conta que existem demônios na área religiosa com doutrinas no mundo religioso que parecem doutrinas mais santas que o santo. Não pode casar, proibido se casar, como se não foi Deus que inventou o casamento. E como vai proibir casar? E como obrigar os bispos a não se casar se o Senhor disse que seja marido de uma só mulher? Se se casa, pode se casar. Não que seja obrigatório se casar. Mas assim como não é obrigatório se casar, não pode ser obrigatório o não se casar. E essa obrigação vem do diabo, porque vai provocar situações antinaturais que vão produzir o efeito contrário. Por isso o inimigo e os demônios são religiosos também e promovem a religião em lugar da vida em espírito, que é diferente. Promovem a justiça própria em lugar de viver no regime do espírito e da graça de Deus. Então, aqui é outra coisa mais que nos deter aqui, o que falou Daniel. Então, se Jesus quer que nós lejamos e entendamos Daniel, para entender o assunto que ele está falando, das sinais do fim do século, e está colocando o tempo da tribulação com o anticristo governando e se sentando no lugar santo do templo restaurado. Então vamos ler algo de Daniel. Quizá não tenhamos o tempo todo, mas é a hora de começar a nos introduzir em Daniel neste respeito. Então eu vou pedir a vocês, vamos deixar marcadinho aqui, Mateus, nesse verso onde Jesus disse do que falou o profeta Daniel. Jesus crê na profecia de Daniel e interpreta ela não de maneira preterista, só como algo do passado, sino ainda para o futuro e para a segunda vinda dele. Assim temos que nós considerar Daniel. Alguns pensam que, irmão, para que vamos nos afastar de Cristo para seguir a Daniel? Quem disse que se está afastando de Cristo? Quando é Cristo quem recomenda Daniel. Foi Cristo, como disse Pedro e ensina Pedro,
O Espírito de Cristo era aquele que se movia nos profetas, indagando o tempo, indagando a grande salvação, indagando o tempo dos sofrimentos e o tempo das glórias do reino, e falando da ordem dos tempos e das sinais dos tempos que Jesus nos pede estar atentos. Ler com cuidado e entender Daniel. Ler em espírito e com piedade. Porque o conhecimento da verdade é segundo a piedade, como foi a primeira conversa que pedimos aqui em Cristo. O Senhor Jesus nos pede ler e entender Daniel. E aí fala do poder e da sabedoria de Deus, que é manifiesta nas profecias de Daniel. O governo e o poder de Deus sobre toda a história. E também o entendimento do sentido da história, que é a sabedoria que Ele dá aos seus, aos santos, que são menos entendidos. Daniel chama aos santos várias vezes de entendido. Isso, por exemplo, constantemente, quando Gabriel fala para Daniel, diz: sabe e entende. Os entendidos compreenderão, os ímpios, nenhum deles compreenderá. Mas os entendidos, os santos, conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, fala Paulo para Tito, no início da carta para ele. Então aqui, temos que ir para lá, para Daniel. Então vamos retroceder a Daniel. Vamos chegar no capítulo 11 de Daniel, verso 31. No verso 31, você vai encontrar um momento quando o anticristo tira o contínuo sacrifício e estabelece a abominação desoladora. Isso que falou Jesus, que falou Daniel, se refere a esta passagem e a outras paralelas no mesmo Daniel. Mas a que está mais perto das palavras de Jesus são estas. Então vamos começar por aqui. Capítulo 11 de Daniel, verso 31. Vou ler o verso 30, a última parte. O verso 30, a última parte. Por que leu a última parte do 30? Porque aí fala algo que também fala Paulo, que antes da vinda do Senhor, que o Senhor não vivia sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o filho da perdição. Então, note aqui, a vinda da apostasia e o filho da perdição sendo manifestado. No final do verso 30, é a vinda da apostasia, que diz aí: voltará, pois, vamos ler o 30, virão naves contra ele, Quitim se contristará e voltará e se enojará contra os pactos santos, a santa aliança, ou seja, contra o povo de Deus. Já se Israel está tornando já para receber o Messias, e a igreja que está amadurecendo para receber o Messias. Mas disse: se entenderá, pois, com os que abandonem o pacto santo, ou seja, os apóstatas, que abandonam a palavra de Deus revelada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. O Israel de Deus e a igreja de Deus. Os que se afastam do santo pacto, isso se entenderá com o anticristo através do ecumenismo, que é se reunir ao redor do ponto de vista humanista e não cristão. E não pense que isso está muito longe. O mesmo Papa atual, Francisco I, está promovendo o ecumenismo das religiões e fala: você pode ser ateu, mas se é bonzinho você vai para o céu.
Será que esse é o Evangelho? Não precisa de Cristo para ser salvo? Não fala claramente, mas dá a entender isso. Parece que fala como cordeiro, que tem chifre de cordeiro, mas fala como dragão. Não gosto de molestar as pessoas, mas tenho que falar isto. Pelo menos examinar. Não vou colocar palavra dogmática. Examinemos. Tenhamos cuidado, porque isso não está muito longe. Isto está correndo debaixo da mesa muito rápido. Então diz aqui, e, verso 31, se levantarão da sua parte, ou seja, que esse personagem já vinha, antes da sua apoteose, vinha trabalhando fraquinho, como se fala dele nas profecias. Virá sem aviso destruirá muitos, virá com pouca gente, virá falando paz e segurança. Você pensa que ele vai vir como o califa chamado de Ibrahim, que agora é do Estado Islâmico, que vem matando gente? Será que isso é paz e segurança? Não, o anticristo não virá assim. Não, ele virá falando paz e segurança, não brigando até com os próprios islâmicos, não, fazendo ecumenismo que virá. Então diz aqui, e se levantarão da sua parte tropas, ou seja, os exércitos agora ao serviço do governo mundial, que profanarão o santuário, ou seja, que seria restaurado, e a fortaleza, que é a parte política, e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação desoladora. Então você vê que quando se levanta o templo, é porque se levantou primeiro o altar. Vocês vão no livro de Esdras, quando aparece aquilo, no capítulo 3. No capítulo 3 de Esdras, esse capítulo está dividido em duas partes. As primeiras versículos da primeira parte falam da restauração do altar e do culto, e aí se lê com cuidado, aí está incluído a restauração do contínuo sacrifício no altar antes da segunda parte. A segunda parte de Esdras 3 é a colocação dos cimentos, os alicerces do templo. Ou seja, que o contínuo sacrifício, a Páscoa, e isso se realiza sem necessidade do templo, somente no altar. Primeiro é restaurar o altar. Já o altar já foi restaurado, já foi feito, já se fez no ano passado, no antepassado 2014, o dia 21 de Tanim, que é 8 de outubro, para traduzir o calendário gregoriano ao bíblico, ou bíblico ao gregoriano, que foi exatamente o dia da segunda lua vermelha e sangue desta tétrada passada de 2014 e 15. Nesse dia que estava escrito aí em Ageu, nesse dia os judeus fizeram a réplica do altar e fizeram a inauguração simbólica, profética, e os muçulmanos gritando e tirando pedras e amaldiçoando, e o exército no meio dos muçulmanos que gritavam e amaldiçoavam, e Israel que lançava com suas mulheres e meninos e tocando chofar, exatamente o dia da segunda lua vermelha e sangue, dia 8 de outubro, que é 21 de Tanim, que aparece aqui na profecia de Ageu. Eles já fizeram esse ato profético. Depois disso, para o seguinte ano, 2015, já fizeram, já não na réplica, sino o altar próprio,
porque o primeiro foi o ato profético, como acostuma no Talmud, mas depois já fizeram o definitivo, e falaram: em qualquer momento vamos usar. Ou seja, que o contínuo sacrifício tem que ser restaurado primeiro, antes que o templo. E a ordem de restaurar o contínuo sacrifício já foi dada no dia exato que a Bíblia disse que seria dada. Porque o contínuo sacrifício, quando você estuda Êxodo, vê quando foi que Deus deu a ordem de fazer diariamente, amanhã e à tarde, ao sair o sol e ao se pôr, o contínuo sacrifício, todos os dias, 2 vezes, pela manhã e pela tarde. Esse é o sacrifício contínuo, diário, chamado de Tamid, P-A-M-I-D. Esse foi restaurado, a ordem, o dia que a Bíblia diz que foi mandada essa ordem, o dia 1º de Elul, 6º mês, que foi na 6ª subida de Moisés ao Sinaí. No Sinaí eles duraram 1 ano, 11, quase 1 ano, 11 meses e 6 dias, quase 1 ano. Houve 11 subidas de Moisés. Em cada uma foi revelado algo. Se vocês querem entrar no detalhe, há um livro que podem baixar da internet, chamado Livro das Jornadas. E nesse livro das jornadas existe a jornada do deserto do Sinaí, e aparecem as 11 subidas, onde começa, onde termina, que foi revelado em cada subida. E isso está detalhado com os versículos, onde começa, onde termina, quanto dura. E nesse capítulo do livro da jornada, chamado O Deserto de Sinaí. Na 6ª subida, que foi o 1º de Elul, do 6º mês bíblico, Deus mandou que se fizesse um contínuo sacrifício cada dia, também os sábados, também os novilúnios, ou luna nova, quando começam os meses, e também aqueles 7 festas de Israel. Mas o contínuo sacrifício é diário. E esse se ordenou na 6ª subida, 1º de Elul. O 1º de Elul, quando você traslada para o calendário gregoriano, é o 20 de agosto. E justamente o 20 de agosto de 2013, o novo Sinédrio deu a ordem de retomar já o contínuo sacrifício. E por isso, no ano 14, fizeram aquele ato profético, e no 2015 fizeram no altar definitivo, e quando queriam fazer, todos os povos se levantaram em contra, a ONU se levantou em contra de Israel. Começou com a última lua vermelha do sangue, que é 28 de novembro em Sukkot, do ano passado, com aquela lua vermelha grande, maior de todas, porque estava mais perto do planeta e se viu a maior de todas. Começou a chamar a intifada dos punhalos. Começaram a matar judeus onde encontrassem. Uma senhora está comprando umas verduras, umas frutas, e vem colocando um punhal nas costas dela. Umas pessoas estão esperando um ônibus numa esquina, e vem um carro e sube acima deles e mata eles. E isso todos os dias estão tratando de matar os judeus, simplesmente por ser judeus. E esse é o ensino que os imãs islâmicos radicais estão fazendo. E o pior é que seu próprio povo está morrendo mais que as vítimas. Já tem mortos centros de judeus, mas muito mais dos assassinos, porque são também sacrificados. Porque já os outros estão pendentes, e vê que se vão matar o outro, pum, dá um disparo, e morre o assassino. Às vezes fere ao judeu, ao israelita, e às vezes mata.
mas eles morrem mais. Morrem mais. É como se os mortos dos israelitas, que são as vítimas, fosse o dízimo, comparado com os mortos assassinos, que morrem assassinando. Assassina e pensa que vai ir para o paraíso até muitas mulheres. Oh, meu Deus, isso está acontecendo já. E esse altar já está pronto. E se entrarmos em detalhes, que hoje não posso entrar em detalhes, só passar rápido, você vai se dar conta de um assunto. Que tudo isso que aconteceu nos dias de Esdras, nos dias de Josué, filho de Josadaque, primeiro, e Zorobabel, depois Esdras e Neemias, eles são varões simbólicos que pressagiam eventos do futuro. Se vocês leem essa passagem, especialmente na tradução em português da versão King James, a versão King James foi traduzida em português. O irmão tem, não sei quem mais tem, mas você vai e busca aí, Zacarias capítulo 3, quando fala na profecia dirigida a Josué, filho de Josadaque, no tempo de Zorobabel, diz que eles eram não só varões históricos, senão varões simbólicos, que representam, simbolizam, pressagiam eventos do futuro. Ou seja, que o processo da restauração do segundo templo era analógico, tipológico do terceiro templo. Por isso passa falando dos acontecimentos do passado à vinda do Messias. O acontecimento do passado e a vinda do Messias. Em glória. Então vemos como Deus nos ensina através desse princípio de analogia. Então, seguimos lendo aqui, em Daniel 12. Verso 11, segunda parte: tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação desoladora. Se você passa uma página para trás, no capítulo 9, verso 27 de Daniel, aí fala disto mesmo. Por outra semana, ou seja, semana de anos, ou seja, setenário, confirmará esse personagem que vem falando aí, que é aquele príncipe cujo povo destruiria a cidade, que é o Império Romano, que no final produz 10 chifres, que juntos entregam seu poder a um chifrinho pequeno para se engrandecer. E no final se lhe dá esse chifrinho pequeno engrandecido a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esse chifrinho pode ser um personagem ou pode ser um cargo que passa de um personagem a outro. Às vezes a palavra chifre se cumpre com só uma pessoa e às vezes com toda uma dinastia de pessoas. Por exemplo, quando você viu o leopardo que tinha um chifre grande, esse chifre grande era o rei primeiro, que era Alexandre o Magno. Mas foi quebrado e saíram em lugar dele 4 chifrinhos. Mas esses 4 chifrinhos viraram dinastias. Um desses chifrinhos chegou a ser a dinastia dos Seleucidas e os Antíocos, no meio da qual veio Antíoco Epifânes. Outro chifrinho do sul do Egito foram os Ptolomeus. Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, ou seja, um cargo seguido por várias pessoas, mas é o mesmo cargo, um chifrinho. Às vezes um chifre é uma pessoa, às vezes um chifre é só um cargo de várias pessoas. Às vezes se fala o rei da Pérsia, às vezes esse rei da Pérsia, que era referido como um, depois se referido como vários. Ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o 4º se levantará, e tal, e tal, e tal. Se dá conta que o rei da Pérsia é um cargo, e as pessoas que ocupam esse cargo são várias. Às vezes é só uma, às vezes são várias.
Então, para interpretar-se um, ou são vários, temos que ver que o cumprimento é a interpretação de Deus. Temos que ir vendo que se vai cumprindo. Não podemos negar que já a Europa, do que era o Império Romano, já surgiram as 10 monarquias, que são 10 até hoje, que são o centro do clube dos Bilderberg, que convidam pessoas para ajudar a eles na preparação de um governo mundial. Mas esse governo mundial eles decidiram que tinha que começar na Europa. E por isso essas monarquias, através do Clube dos Bilderberg e outras entidades que eles usam, conformaram a União Europeia. E a União Europeia estuvo sendo rotando-se a presidência cada 6 meses um país. Começou com 10. Até hoje, o Parlamento Europeu tem 10 bandeiras e tem 10 idiomas. E se você ler o estatuto interno, tudo que decidem tem que ser decidido por 10. Se 10 decidem, é obrigatório para todos os que se queiram unir a eles. Eles usam o sistema da cooptação. Os 10 que iniciaram são os que determinam os requisitos dos demais que querem entrar com eles. E se aceitam os requisitos, entram. E se 10 decidem, é obrigatório para todos os que entraram em cooptação, em pacto com eles. Isso é assim, isso já está acontecendo. E já decidiram criar um cargo. E já foi a pessoa designada para esse cargo, designada. Foi designado o dia do homem. E foi designado o dia da besta. E seu nome soma 666, ainda sendo pequeno. Todavia não está no tempo global. Porque o berço é a Europa. O berço é a União Europeia. Aí surge. Mas ele não está destinado só para o berço da Europa. A ele, segundo Apocalipse 13, se lhe dará autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Mas ele só pode ocupar esse lugar apoteósico quando o templo seja restaurado. Já o templo está prefabricado. O sacerdócio já está pronto. A ordem do contínuo sacrifício já se fez. A vaca vermelha já está pronta. Os sacerdotes já estão treinando para esse sacrifício da vaca vermelha. Ou seja, que estamos, irmão, mais avançados do que nos imaginamos. Então diz aqui, voltando ao capítulo 9, 27. Por outra semana, ou seja, a última semana, o centenário 70, que Deus falou para Daniel, confirmará o pacto com muitos. Ou seja, no início da semana final, que é de 7 anos, se caracteriza por pactos. Como Jesus falou, o joio sendo atado em seixas para ser queimado. Mas depois disse, a metade da semana, ou seja, do centenário 70, fará cessar o sacrifício. Ou seja, que o sacrifício restaurado na primeira semana, na primeira parte, perdão, na última semana, 70. E depois, na metade, se tira outra vez. É a traição a Israel. Então disse, e depois, com a multidão das abominações, virá o Desolador, esse é o Anticristo. Até que venha a consumação, o fim do século. O que está determinado às 7 taças da ira, se derrame sobre o Desolador, o Anticristo. Então você vê que Jesus falou, quando virdes a abominação desoladora no lugar santo do templo restaurado, aí quando se quitou o contínuo sacrifício.
essa é a señal vermelha do fim do século. E isso mesmo fala em outras passagens do capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 12. No capítulo 9, 27, verso 27, está resumida essa semana. Mas no capítulo 11 está desenrolada, com detalhes. Primeiro Deus mostra aquelas linhas maestras que depois, sobre essa base, explica. Então, o que está resumido em 9:27 está desenrolado em 11:21 a final e continua no 12. Desde o verso 21 aparece o personagem que vira anticristo no 31, mas primeiro ele se move, como está escrito aí, caracterizando ao anticristo. E por isso, quando chega no 30, diz: da parte dele, aquele que se entenderá com os apóstatas, tirará o contínuo sacrifício e estabelecerá a abominação desoladora. Então, desde o verso 21 a 31 de Daniel 11, está mostrando o perfil do personagem que vai ser o anticristo. Mas a partir do verso 31 empieza a apoteose do anticristo, já no templo de Deus, como se fosse Deus. Então vamos ver isso, porque Jesus falou que temos que ler e entender Daniel. Por quê? Porque essa é a señal vermelha do fim do século. Então voltamos para o 11. Porque isso é, irmão, o imediato que está acontecendo e que vai acontecer ainda mais. O verso 31 já é um momento quando inicia a grande tribulação. Mas agora a parte atual é o final do verso 30, o tempo do ecumenismo apóstata. Voltará e se entenderá com os que abandonem a Santa Aliança. Isso que está acontecendo. Esses entendimentos, pactos, chegam a grande quantidade na primeira metade do centenário 70 de Daniel 9. Então diz aqui: se levantarão de sua parte tropas que profanarão o santuário e a fortaleza e quitarão, tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação desoladora. Mas escute, aqui continuam os arranjos, os pactos com o Seol. Você sabe que o personagem que foi nomeado como chefe da União Europeia, ele gosta de escrever enigmas, uma espécie de poemas japoneses cortos em enigma, que se chama de haikus. E ele já escreveu um livro, quando recém iniciou sua função no verso, como um chifrinho nascendo na União Europeia, criada por esses 10 chifres da monarquia, das 10 monarquias do que era o Império Romano. Agora esse personagem cumpriu a parte do verso e ficou livre para esperar um momento do trono global, que não pode ser senão depois de restaurar o templo, que está nisso, neste mesmo momento. Então o que faz esse personagem? Escreveu um segundo livro de haikus, de aqueles enigmas, porque é um personagem enigmático, como está escrito, o perfil dele na Bíblia. E um desses haikus pediram que ele lesse quando deram um prêmio das elites. Então ele, antes de receber o prêmio, viu uma parte, um poema. E o poema era o seguinte, e falou assim, para todos eles, as elites, tudo: todos vocês serão silenciados. Toda carne e sangue será engolida, e eu serei o seu túmulo. Eles aplaudindo.
Acho que estavam mais loucos os que aplaudiram que aquele que criou o poema. Falou com um amor mesmo. A gente aplaudindo esse poema. A gente das elites. Você que acha esse poema? Todos vocês serão silenciados. Todo carne e sangue vai ser engolido, mas ele disse, esse personagem, e eu serei o seu tudo. E a gente aplaudindo ele, dando prêmio por esse caso de poema. Não vou mencionar outros, mas tudo isso já está acontecendo e as pessoas não sabem. Pensa que porque não sabem não acontece. Mas aconteceu e está acontecendo. Giro, depois que terminou seu período de chifre pequeno no berço da Europa, começaram a nomear a ele nos altos graus de todas as nobrezas. A chamada nobreza Guelfa Negra começou a colocar a ele títulos. O último que recebeu foi de conde. E foi nos tempos da lua azul. Você sabe que não somente tem luas vermelhas, tem também luas azuis, que são as que os vampiros chamam noite de vampiros. Nesses dias, a pessoa recebeu aquele título de conde. Já recebeu outros, de muitos países da Terra, incluso do Japão, da chamada Santa Sede do Vaticano, da Bélgica, de muitos países, até do Império Russo. Eu tenho aqui num papelzinho escrito todos os títulos dele. Ó. E também não só aqui, sino que tenho aqui onde você pode ler eles na internet, se desejar. Então vamos seguir aqui essas palavras de Jesus. Quando vejais a abominação desoladora de que falou Daniel, aquele que lê, entenda. Então estamos passando dessas palavras de Jesus a esse Daniel a que se referiu a Jesus. E estamos lendo. Então vamos ver a descrição de Daniel que Jesus nos manda ler e pede que entendamos. Então aí começa a descrever a grande tribulação, porque a partir do verso 31, se tira o contínuo sacrifício, se estabelece a abominação desoladora, e isso marca os últimos 3 anos e meio do setenário 70, da profecia de 70 Shavuos, os 7 de Daniel 9. Então seguimos lendo a descrição da grande tribulação, o que lá em 9:27 de Daniel estava resumido, agora começa a ser desenvolvido. E aí você vai descobrir porque Paulo escreveu o que escreveu acerca desse personagem, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2. Eu disse assim, 32, com lisonjas seduzirá os violadores do pacto, ou seja, os que já no 30 final aparecem como apóstatas. Mas, graças a Deus, não todos são apóstatas. O povo que conhece a seu Deus se esforçará e atuará ou agirá. Se conhecemos a Deus, então já sabemos que temos muito trabalho que fazer. Você não se lembra aquela passagem do Apocalipse 7, quando fala que na grande tribulação uma multidão incontável vai lavar suas roupas com o sangue do Cordeiro? E quando perguntaram quem que era, esses são os que saíram da grande tribulação e estão diante de Deus porque lavaram suas roupas com seu sangue. Há muito trabalho na grande tribulação. E essa é a coisa boa da grande tribulação, que vai produzir uma multidão incontável de toda tribo, povo, língua e nação, que lavará suas roupas com o sangue do Cordeiro. Uma grande tribulação. Leia Apocalipse 7, segunda parte. Primeira parte fala de 144.000, segunda parte fala dos demais
tribos, povos, línguas e nações incontáveis. Assim que há muito trabalho que ir preparando de terror, irmãos, porque este está bem perto, à volta da esquina, e está aí, na esquina. Então diz assim, escuta, aquele personagem com lisonjas seduzirá os violadores do pacto. Esses são os apóstatas, os humanistas, os modernistas que estão na religião como negócio, mas que não creem na palavra, mas usam a religião para o ecumenismo político, econômico, religioso, a adoração do dragão e da besta. Mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará. Então, irmão, se esforçará esse povo e agirá. E os sábios do povo instruirão a muitos. E por alguns dias cairá na espada e a fogo, em catividade e despólio. Perseguição. E em sua queda serão ajudados de pequeno socorro. E muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Também alguns, não todos, graças a Deus, alguns dos sábios cairão para ser depurados e limpiados e embranquecidos até o tempo determinado, porque ainda para isto há prazo. Como o Senhor é misericordioso e sabe usar para bem a grande tribulação. Para quê? E tudo isto, tribulação, essa perseguição e tudo, para ser depurados, limpados e embranquecidos. Ainda para isto há prazo. Glória a Deus. E que mais disse? Disse assim, siga lendo sua Bíblia, por favor. E o rei, ou seja, esse personagem que é o anticristo, e notem que isto que fala aqui Daniel é a mesma coisa que fala Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora vamos vir aí, anotem. Jesus falando em Mateus 24 disto, Daniel falando, logo Paulo falando, e depois João, etc. Então diz assim, o rei fará sua vontade e se ensordecerá. Era um chifrinho pequeno, mas se engrandece. E se engrandecerá sobre todo Deus, ou seja, acima de todas as religiões. E contra o Deus dos deuses falará maravilhas. Ou seja, pretenderá ser mais sábio que Deus, o verdadeiro Deus, e enganará, e a gente será confusa, e prosperará até, não para sempre, até que seja consumada a ira, porque sobre esse personagem, diz Apocalipse 16, se derramará nas taças. E disse, porque o determinado se cumprirá. Dos Deus de seus pais não fará caso. Ou seja, que não virá de uma família incrédula, satânica, não. Virá de uma família que crê em Deus. Mas não fará caso do Deus dos seus pais, senão de um outro Deus falso. Vai dar poder a ele, o dragão que dá sua autoridade à besta. E o que diz aqui? Do Deus dos seus pais não fará caso, nem do amor das mulheres, porque existe entre as religiões, no contexto das religiões, o chamado Tammuz, que é chamado também Adonis, que é adorado em forma de falo no obelisco, que vem dos egípcios, e esse era chamado o amor das mulheres. Na Bíblia, as mulheres davam as costas ao templo de Deus e adoravam a Tammuz, que é do Mussi, o Adonis, a religião falsa.
e que faziam tortas para a rainha do céu. E disse: nem respeitará Deus algum, porque sobre todos se engrandecerá, mas somente um honrar. Honrará no seu lugar o Deus das fortalezas. Assim, na maçonaria, Lúcifer é chamado Deus das fortalezas. Deus que seus pais não conheceram é o dragão, que dá seu poder à besta. Honrará com ouro e prata, pedras preciosas, com coisas de grande preço, com um Deus alheio, ou seja, com um dragão, que é o diabo e Satanás. Se fará das fortalezas mais inexpugnáveis. Por isso Apocalipse diz isso, que o dragão lhe dará seu trono e grande autoridade. E por isso Paulo disse: não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição, que se levanta sobre todo Deus, se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Tudo isso Paulo ensina na base de Daniel, porque Jesus falou como sinal do fim do século, que é o tema. Quando virdes a abominação desoladora de que falou Daniel, no lugar santo onde não deve estar, aquele que lê Daniel, entenda Daniel, porque Daniel é que Deus está usando para Jesus nos recomendar ler e entender Daniel. Então aqui estamos lendo Daniel, que é a base do que falou Jesus, que foi aquele que inspirou Daniel, e a base de Paulo, a quem também enviou Jesus. Então dizem aqui: com um Deus alheio, o dragão, se fará das fortalezas mais inexpugnáveis, colmará de honores aos que lhe reconheçam. Essa é a política, dando lugar de poder aos que lhe reconhecem, e por preço repartirá a terra